Olá, tudo bem? O assunto hoje é adoçante artificial. Muita gente acredita que se você largar o açúcar e passar para o adoçante artificial, é bom para a saúde. Sinto decepcioná-lo. Não é verdade. Na maioria das vezes, o adoçante é pior do que o açúcar. Se você olha o açúcar, eu vou te trazer 3 tipos de açúcar aí. Olha aí, você tem o mascavo, você tem o demerara e você tem o cristal. Quanto mais escuro for o açúcar, mais nutrientes ele tem. Quanto mais refinado for o açúcar, menos nutrientes ele tem, mais prejudicial ele é. Então, se você quiser usar açúcar, você tem a opção do refinado, melhor do que ele é o cristal, melhor do cristal é o demerara, e melhor que o demerara é o mascavo. Então, essa opção está aí. Infelizmente, o mundo está engordando. Um americano hoje, comparado com um americano do mesmo peso e a mesma idade, há 25 anos atrás, pesa 11 quilos a mais. A população americana como um todo, per capita, por indivíduo, engordou nos últimos 30 anos 11 quilos por pessoa. Por que isso? Porque nós aumentamos a nossa ingesta de carboidratos. Até o Davi, coitado, até o Davi engordou, adquiriu o que nós chamamos de síndrome metabólica. Hoje, se você olhar nos Estados Unidos, tem 78 milhões de pacientes com morte de doença cardiovascular, 45 milhões de pré-diabéticos, 20 milhões de diabéticos, e isso tudo em consequência do aumento do uso de carboidratos, de açúcares. Em 2005, foi publicado na revista de maior credibilidade médica do mundo, que é o New England Journal of Medicine, que pela primeira vez na história da humanidade, essa geração que começa a nascer a partir de 2005, infelizmente, vai viver menos que seus pais. Até hoje, na história da humanidade, cada geração viveu mais do que os ancestrais, do que a anterior. Pela primeira vez, as pessoas agora estão nascendo mais doentes do que os pais. E, infelizmente, vão começar a viver menos do que os pais. E uma das razões é o excesso de açúcar que nós ingerimos. Então, o que nós fizemos? Para fugir do açúcar, foram inventados os adoçantes artificiais, chamados também de edulcorantes. Edulcorantes é sinônimo de adoçante artificial. Em geral, são mais perigosos que o açúcar. Em geral, eu vou discutir isso com você. João estava dirigindo e, de repente, sua visão girou 180 graus. Tudo ficou de ponta cabeça. Ao chegar ao hospital, levado por uma ambulância, o médico perguntou se ele estava tomando muito refrigerante dietético. E ele estava. Ele disse, doutor, o que tem uma coisa a ver com a outra? É porque o refrigerante dietético, geralmente, ele é adoçado ou com aspartame, ou com sucralose, que são 2 adoçantes artificiais, que causam uma série de problemas, infelizmente. Então, se você pensa que você está adoçando com adoçante artificial é melhor que açúcar, não é verdade. Eu diria que é preferível, na maioria das vezes, é preferível o açúcar. Então, os adoçantes artificiais mais importantes são o aspartame, a sucralose, o ciclamato, a sacarina. Se você pegar todos que estão no mercado, ou é cada um desses separados, ou tem alguns que tem até a combinação desses 4 ingredientes. Então, aspartame, sucralose, sacarina e ciclamato. Se você for olhar no mercado, a maioria tem um desses ou combinação deles. E eles têm uma cor bonitinha, eles têm cor amarelinha, azul claro, cor de rosa, cor de bebê, sabe? Roupinha de bebê. Para parecer para você o seguinte, isso é inocente, isso não tem problema, isso é saudável. Essa é a impressão que dá. Por exemplo, aspartame, que está na maioria, tem mais de 5 mil produtos hoje adoçados com aspartame no mundo, ele tem 3 coisas importantes, o éster metil, o ácido aspartico e a fenilalanina. Todos 3, no final da história, quando se absorve, vão ter neurotoxicidade, vão prejudicar o seu cérebro. Eu conheço gente que vai adoçar um café,
Uma gota adoçaria a xícara inteira. A pessoa coloca 5, 6, 7, a doçura não muda em nada. A única coisa que muda são os efeitos colaterais, são as consequências de você estar adoçando com aquele veneno. Por exemplo, parte do aspartame, quando cai na corrente sanguínea, vira ácido fórmico. Sabe para que você usa ácido fórmico? Para matar formiga. Exatamente, é o veneno de matar formiga. 10% do aspartame vira ácido fórmico, que vai lesar o seu sistema nervoso. Existem inúmeros livros na literatura mostrando os efeitos deletérios desses adoçantes. Então, se você olhar, por exemplo, o aspartame, você vai ver que tem várias substâncias químicas geradas a partir dele, todas elas, no final da história, têm neurotoxicidade, que vão causar em você dor de cabeça, tontura, comportamento agressivo, desorientação, hiperatividade, dormência, perda de memória, lesões hepáticas, tendências suicidas, distúrbios de visão, como aquele caso que eu descrevi para você minutos antes. Tudo isso causado por esse processo. O Dr. Russell Blaylock, é uma das maiores autoridades nisso no mundo. E ele tem um livro completo de mais de 300 páginas só sobre os efeitos colaterais do aspartame, por exemplo. A sucralose é outro problema sério, que é hoje o adoçante artificial mais vendido no mundo. Na realidade é um inseticida, é um veneno. Estava havendo uma pesquisa para desenvolver um inseticida e estavam trabalhando dois cientistas, um britânico e um indiano, e com uma diferença de sotaque muito grande na língua. E ele estava sintetizando um inseticida para matar inseto. Aí ele falou para o chefe dele, que era britânico, que ele tinha chegado à conclusão da molécula. E o chefe disse para ele, tested. E ele entendeu, tasted. E ele pôs na boca. Ele falou, sweet, doce. Sabe qual é o final da história? Eles lançaram isso como adoçante. Sucralose, que hoje é o adoçante artificial mais vendido no mundo, é nada mais, nada menos do que um inseticida. É uma substância que não existe na natureza. É uma combinação de uma frutose com uma galactose. É uma coisa totalmente artificial que não existe na natureza. Então, quando você coloca isso na boca, o seu corpo não sabe o que fazer com isso, porque isso não existe na natureza. A produção de sucralose é altamente poluidora para o meio ambiente. E sucralose em alta temperatura, você vai cozinhar com isso, fazer um bolo usando sucralose, ela libera gases venenosos de cloro, porque ela tem 2 moléculas de cloro na molécula, dois elementos de cloro na molécula. Então isso explica muitas vezes por que a pessoa quer comer mais açúcar, existe aspartame ou sucralose, faz você querer ingerir mais açúcar, aumenta o seu apetite, faz você engordar. E aí o que sobra? Felizmente, eu tenho uma solução para você. Existe uma raiz chamada estévia, e diz por aí que a estévia brasileira é uma das melhores do mundo, é plantada aqui no Brasil, e essa estévia pura, ela não tem um poder adoçante tão forte quanto o açúcar, mas tem, e ela pode ser usada sem nenhum efeito colateral, pelo menos por enquanto não se detectou nenhum efeito colateral. Então você pode escolher açúcar, mascavo, você pode escolher estévia, mas você não deve escolher nada que tenha aspartame, nada que tenha sucralose, nada que tenha substâncias, adoçantes artificiais, químicos, que vão, mais cedo ou mais tarde, causar problemas para a sua saúde.